Olá, pessoal. Vamos iniciar agora o primeiro podcast, que é o podcast da Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo, a querida Glesp. E hoje, não menos importante, nem mais importante, mas é quem manda e quem dá os direcionamentos, o nosso querido Sereníssimo Grão-Mestre, Jorge Anísio Haddad. Grão-Mestre, muito obrigado por nos receber aqui na sua sala, na sua mesa de trabalho, para falar um pouco e, por que não, desmistificar muito do que tem a maçonaria, muito dos que se dizem segredos, né? E esse é exatamente o podcast, que é um podcast para nós aproximarmos a comunidade de uma maneira geral, não só a comunidade maçônica, mas a comunidade de uma maneira geral, para, inclusive, nos ajudar nos nossos trabalhos, né? Então, é uma grande alegria estar aqui contigo. A satisfação é minha, nosso irmão Paulo Contim, nosso grande secretário das comunicações aqui na Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo. Eu que tenho o prazer hoje de estar participando de um projeto nosso já, sim, que estava para ser criado, para que nós consigamos chegar mais perto de nossos irmãos, da família maçônica e do público em geral. Olha, para nós colocarmos, até deixarmos, para quem nos assiste, que não tem muito a ver com maçonaria, mas seria interessante nós falarmos um pouco, irmão Jorge, dos números da Glesp, quantos associados nós somos, quantas lojas, e o que, principalmente, nós fazemos nessas lojas. Realmente, a participação da maçonaria na sociedade brasileira, principalmente, ela é muito grande. Já são mais de 200 anos de participação nessa sociedade em si. A atuação nossa, o ponto de equilíbrio dessa sociedade deve ser a maçonaria, teria que ser. Uhum. É uma instituição que prega a moral, prega a ética e os bons costumes. Então, nós estamos aqui até, se for o caso, para desmistificar toda esta celeuma que é criada em cima da instituição em si. E assim, os números, né? Hoje nós somos em mais de 22 mil irmãos, né? Salvo engano. A Grande Loja Maçônica hoje tem mais de 22 mil irmãos, cerca de 800 lojas maçônicas. A maçonaria paulista hoje congregam mais de 42 mil irmãos. E todos eles praticamente participam da vida social em suas cidades, participam muito das instituições de beneficência, participam muito da vida política hoje, até procurando aumentar essa atuação. Então, a maçonaria, sim, participa e está presente em toda a sociedade brasileira. Sereníssimo, eu acho que é muito apropriado, nesse momento, nós falarmos de potências, né? O irmão disse, nós somos em algumas potências e somos 22, temos mais da metade dos irmãos na nossa potência, mas existem outras potências. O que é uma potência maçônica? A potência maçônica, ela é basicamente uma associação formada de maçons e, da mesma maneira que existem diferentes partidos políticos, diferentes igrejas que praticam o mesmo ritual, a maçonaria segue esse princípio. Ela é formada hoje por 3 potências que são consideradas potências legais, vamos dizer assim, e essas 3 potências, elas seguem a mesma ritualística praticamente, mas o fim, o ideal da maçonaria é o mesmo para todas elas. São, como eu diria, paralelas, são homogêneas, nós temos tratados de amizade entre essas potências, e a maçonaria que hoje a gente chama de maçonaria legal. Nós temos muitos problemas hoje na sociedade com potências espúrias. Nós procuramos divulgar muito o que é uma potência legal. O que existe muito são grupos de pessoas que vendem a ideia de maçonaria, muitas das vezes vão em site, vão na internet, distribuem, como é que eu diria, propostas para que a pessoa entre numa maçonaria, mas a gente chama de maçonaria espúria.
Ela Sim. não tem a legalidade da instituição. Eu sempre gosto de deixar muito claro que a nossa maçonaria existe, ela tem templos, ela participa da sociedade. Para você entrar, você recebe uma pessoa, você tem que ser convidado, não é uma mera preenchimento de uma proposta via computador. É necessário uma visita dos irmãos à sua família, para saber onde você mora, a anuência da sua esposa, companheira ou da mãe, alguém da família é necessária para que haja essa harmonia dos membros da sua família com a sua participação dentro da instituição. E muito mais, quando você for convidado, procure saber quem está te convidando, quem é na sociedade, Sim. ou qual loja que você está sendo convidado, qual é a participação dessa loja, às vezes no bairro, na cidade em si, qual é a colaboração que ela tem perante a sociedade em questões beneficentes, em questões políticas, em questão de educação, de saúde. É interessante, irmão, já interrompendo um pouquinho, que isso que nós estamos fazendo é um serviço de utilidade pública, porque muita gente, né, na internet tem lá, venha participar, venha ser, e vendem uma ideia errada, uma ideia de enriquecimento, uma ideia. Não tem nada disso aqui. Então, o que nós estamos fazendo aqui é um esclarecimento de qual o processo correto de você participar da maçonaria. Vamos tirar um outro mito aqui, que a maçonaria é secreta. Ela não é secreta, não é, grão-mestre? Não, a maçonaria ela tem uma ideologia que, para você entendê-la, é necessário participar. Você tem que entrar e estudar para entender. Se for secreto, essa questão que hoje fala, não, a maçonaria é discreta. Discreta porque todo membro de uma instituição, até profissional, as pessoas têm que ser e devem ser discretas. Sim. Mas a maçonaria em si, hoje, o que ela visa? Ela visa o aperfeiçoamento dos povos, dos costumes, via uma ritualística. E essa ritualística, para que você participe, para que você adquira, para que você absorva ela como padrão seu de vida, é necessário que você passe por um processo de iniciação, um processo gradual de estudos, onde você vai adquirindo todo esse cabedal, que a gente chama até um cabedal maçônico em si, para que consiga desenvolver os trabalhos. E o que corrobora com essa narrativa é exatamente não ser secreta, porque os templos, as lojas, elas têm os seus CNPJs, elas estão perfeitamente ligadas e atentas à legislação do seu país. Né? Mesmo que nós tenhamos coisas que são muito particulares do funcionamento das nossas lojas, não é mesmo, irmão? Exatamente. A própria religião católica tem os seus como eu diria, padrão de comportamento, de uma certa maneira, que muitas dos costumes são restritos. Você não vê, muitas das vezes, cerimônias que são fechadas. Sim. Dentro da igreja, uma ordenação de padre, bispo, papa, da própria igreja evangélica, de todas elas, mas são costumes das instituições. Lembrando e deixando muito claro, maçonaria não é religião. Maçonaria é uma escola filosófica que tem como padrão e como ideal a base tornar feliz a humanidade pelo aperfeiçoamento dos povos. Mas você consegue isso participando de uma sociedade e fazendo o bem. Eu vou fazer algumas perguntas aqui, irmãos, que obviamente a gente sabe por participar, mas que muita gente gostaria de fazer. Eu vou fazer um papel aqui de uma pessoa que não sabe nada da maçonaria e, como o irmão disse, né, ela não é uma religião. Então, um ateu pode participar de uma loja maçônica? Não. A necessidade principal da maçonaria é você crer em um ente supremo. Você tem que acreditar em Deus. Como essa crença a Deus é comum a todas as religiões,
Basicamente, é possível e existe essa situação onde todo mundo, de todas as religiões, espíritas, católicos, batistas, evangélicos, participam da instituição. Então, ela não é a necessidade da crença em um ser superior, ela é necessária para a existência da instituição em si, e é situação primordial para que o irmão, que o profano em si, entre na maçonaria. Eu costumo até... Sem acreditar em Deus, não tem negócio. Eu costumo até brincar, né, com os amigos que perguntam, né, mas nós chamamos de grande arquiteto do universo, né, mas cada um que pode procurar o caminho, a religião que quiser. Nós não fazemos acepção de religião ou de qualquer tipo de preconceito, não é verdade? Diversas passagens internas da maçonaria remetem muito ao catolicismo, nós temos, remete muito ao espiritismo, remete muito à numerologia, tem diversas ocasiões ritualísticas para nós, onde esse entendimento principal sobre a religião em si é necessário para o entendimento dos nossos ditames. Você tem que saber muita coisa sobre a Bíblia. A Bíblia é um caso interessante. Por exemplo, quando os irmãos são da Igreja Católica, o livro da lei é a Bíblia. Se eles forem de outra religião, a necessidade desse livro da lei, que a gente cultua a Bíblia em si, variando a religião dos irmãos da própria loja, varia no mundo inteiro. Sim, sim. Em algum lugar pode ser o Corão, o Evangelho Espírita, isso. Até para desmistificar uma coisa que maçom, se fala tanta coisa por aí, você que está nos ouvindo deve ter ouvido algumas barbaridades, mas só que você dificilmente você vai ouvir um contraponto por conta da maçonaria, né? Nós temos os nossos, a Igreja Católica tem os seus dogmas, nós temos os nossos, nós chamamos de nossos landmarks, exato, que são a linha de conduta, né, do maçom. Mas, falando sobre o livro da lei, se você não sabe, quer saber o que é o livro da lei, toda religião, toda reunião maçônica, ela é acompanhada com o livro da lei, que pode ser a Bíblia, ou o Alcorão, ou outros livros religiosos, abertos, né, até em alusão ao grande arquiteto do universo. Grande arquiteto, exato. É o símbolo que representa ali naquela hora a presença do grande arquiteto, da lei do grande arquiteto do universo. Muito bem. Bom, irmão Jorge, eu acho que é bom fazer essa entrada, esse preâmbulo, né? Mas falando um pouco da maçonaria no contexto da sociedade, ela historicamente tem algumas entradas importantíssimas, né? E aí, diga-se, no mundo, a Revolução Francesa, nós temos aí vários movimentos sociais que aconteceram sempre com a maçonaria por trás. Aqui no Brasil, a independência também não ficou apartada disso, né? Basicamente a maçonaria no Brasil ela começa a aparecer e se tornar mais pública em virtude da proclamação da independência do Brasil. Nós tínhamos, na época, duas correntes políticas, né? Uma que seria a monarquista, e através de José Bonifácio, e a republicana, através de nosso irmão Gonçalves Ledo. Os dois eram maçons, mas com correntes políticas diferentes. E o interessante dessa situação histórica, e depois muitos presidentes do Brasil foram maçons, pessoas proeminentes na política atual, inclusive, são maçons. Mas essa situação a gente cita muitos políticos, muitos médicos, muitos filósofos, mas a questão dessa que nós gostamos muito de frisar é a questão da participação política dos irmãos na sociedade onde eles vivem, nas suas cidades, no estado, no município. Porque hoje nós temos um grande problema com a política em si, pelo fato de que todo mundo reclama dos políticos. Isso até porque a maçonaria esteve, durante muitos anos, restrita a seus templos,
e muitas das vezes nós criamos toda uma celeuma em cima da participação política, que não deveria discutir-se a política. Mas, partindo do princípio que os nossos heróis, como Gonçalves Ledo, fizeram tanto pelo Brasil, sendo maçons e participando e fazendo a política, nada mais nos resta de que hoje nós conclamamos aos irmãos, pedimos aos irmãos para voltarem sim à política, a participarem. Não é necessário que você seja um candidato. Você não precisa sair a vereador, governador, nada, mas dê o seu nome, participe das reuniões. Quando o poder público chama diversas vezes para participar, somos avessos a isso pelos problemas que nós temos hoje, às vezes até por falta de ideal político em si, mas é necessário sim, vamos mexer disso no país para que nós podemos participar mais, porque se nós temos uma teoria que nós mesmos admitimos que ela é uma teoria perfeita, nós precisamos vender essa ideia e incuti-la no povo desse padrão de comportamento. Essa inserção não tem necessariamente que ser político-partidária. Não é? Mas a participação política é primordial. Exatamente. Os irmãos, muitas vezes, serem secretários de município, os conselhos, infância e juventude, que sejam administrados por irmãos, conselho do idoso nas cidades, participação até como assessores políticos. Sim. E nós temos exemplos, irmão Jorge, de algumas regiões, né, que têm algumas participações fantásticas. A Sorocaba, por exemplo, muitos irmãos de Sorocaba estão nos assistindo, com certeza, tem lá obras importantíssimas, como, por exemplo, o Banco de Olhos, que é administrado por maçom. A assistência social da cidade, ela é basicamente toda tocada pela maçonaria. Isso ocorre em diversas cidades, diversos hospitais. A ideia, vou dizer assim, até a fama das instituições é que quando os irmãos entram para administrar escolas, hospitais, asilos, é para pôr literalmente a casa em ordem mesmo e de uma maneira que ela se recupere, até porque a beneficência depende muito da moral de quem administra a instituição. Verdade. E a maçonaria é feita para isso, para que criem homens com moral suficiente para prestar esse serviço. Como você disse no início do programa, muitos entram com ideias de riqueza. Eu tenho certeza e deixo bem claro aqui, a maçonaria precisa do irmão. Se a pessoa entra na maçonaria porque ela precisa da maçonaria... Entrou errado. Nós precisamos de boas pessoas, a maçonaria precisa de que o irmão trabalhe. Mas tem um assunto interessante para nós abordarmos também, a questão da maçom, todo bem, está bem de vida, tal, mas se ele tem alguns princípios morais que ele pratica, se ele valoriza a família, se ele crê num ser superior, então ele já está com alguns preceitos de evolução. Então é natural que ele evolua, inclusive financeira e economicamente, né, grão-mestre? Na verdade, são pessoas estáveis, são pessoas ponderadas, são pessoas capacitadas, com um certo equilíbrio para levarem a vida de uma maneira mais regrada. Esses extremos na maçonaria, porque esses extremos que podem existir na sociedade não nos cabe. Visto que é uma sociedade que é muitas das vezes tolerante, com alguns pontas de comportamento, vamos dizer assim, mas essa ideia é até pela estabilidade do que nossos ensinamentos pregam. Sim. Então, a pessoa, muitas das vezes, acha que a pessoa, por ser calma, está sempre com um padrão de comportamento, não, ela é bem de vida. É até pejorativo fazer essa análise.
Mas é isso muito que acontece. Nós temos médicos, mas nós temos motoristas, nós temos enfermeiros, nós temos professores. Quanto mais heterogênea forem os membros, melhor é para a instituição. Ela é um retrato da sociedade e, às vezes, com uma peneira retrato. moral, né? Exato. Uma peneira moral. Um bom retrato. Sim, é verdade. Agora, no contexto atual da política, nós estamos inseridos numa sociedade século XXI. No contexto atual, a maçonaria ela não envelheceu, ela continua atuante ainda. O contexto atual permite uma ação firme da maçonaria? Existem duas situações que a gente poderia levar em tese sobre a questão, que seriam a parte do comportamento humano perante a sociedade atual e a parte esotérica da instituição. A parte esotérica deve ter aproximadamente mais de 2.000 anos, então ela sempre vai ser atual, ela é um entendimento que muitas das vezes é interior ao irmão, seria uma questão até de autoconhecimento, e isso sempre vai existir. A outra questão, nós temos uma questão que eu sempre comento, questão de moral e ética. A gente vai muito mais pela ética. Porque a moral, muitas das vezes, nós somos sujeitos e sofremos muitas vezes com as questões da mudança moral da sociedade. Sim. Algo que não existia, hoje passa a existir, são diversas questões que existem hoje nessa chamada evolução do ser humano, onde muitas das vezes nós somos mais lentos em absorver esse costume, muitas das vezes nós não absorvemos, pode ocorrer, mas essa evolução hoje, para falar, a sociedade não se modernizou e a ideia da maçonaria, não. A ética sempre é uma boa ideia. Sim. Ela nunca vai perder o costume de ser, entre aspas, salvação da humanidade. Sim, sim. A moral pode mudar, o costume pode mudar, mas esse padrão ético que nós seguimos, ele não morre jamais. E, pelo contrário, é muito útil. Nós somos tradicionais, nós prezamos a família, prezamos os bons costumes sempre. E é uma outra coisa interessante que a gente desculpa, deixar bem claro. Eu sou muito radical quando eu falo, para mim, pelo cargo que eu ocupo, pelo meu desejo perante a instituição, eu faço questão de poder um dia afirmar, é uma das únicas instituições que funcionam no país. É verdade. É o que eu estou fazendo aqui, que eu estou brigando pela instituição, é somente isso. Sim, sim, sim. É verdade. E assim, bom, nós passamos praticamente um ano da sua administração já, né? Que eu me orgulho, muito obrigado de ter sido convidado para fazer parte. Temos valiosíssimos irmãos aqui que compõem a administração, mas nós fomos muito, sob sua direção, comedidos até nas mudanças, entre aspas, eventuais de comportamentos e tal. Isso, diga-se, inclusive na própria comunicação, o fato de nós estarmos hoje, após um ano, lançando esse projeto, né, colocando em prática esse projeto, que já está desde o começo sob sua orientação, que é o podcast, mas para termos, hoje, como se diz aí no mundo corporativo, profano, hoje nós já aprendemos o caminho da sala, né, o caminho da cadeira, né, grão-mestre? Eu confesso que até por essa minha, eu diria, não aversão, mas muitas das vezes eu só penso no trabalho e no que nós devemos desenvolver. E essa parte mais, como que eu diria, do mundo moderno em publicidade, em marketing, às vezes eu esqueço, não que eu seja avesso, mas não é de mim. A própria instituição, por ser discreta, tem um grão-mestre mais discreto ainda, muitas das vezes. E eu sei que é um certo pecado. Muitas das coisas, dos problemas que nós temos,
É porque nós devíamos divulgar mais o que é a realidade da maçonaria para o povo, para eles saberem que nós existimos, que nós precisamos que pessoas novas entrem na maçonaria, para que participem, para que nós possamos prestar melhor serviço perante a sociedade. Desenvolver mais, uma gama muito maior de bons homens. E o exemplo clássico é o que está acontecendo, né? Se você que nos assiste, está nos assistindo pelo YouTube, aliás, eu quero aproveitar e convidá-lo para se inscrever no canal Glesp. Entra lá no YouTube, tecla lá Glesp, se inscreva no canal, você vai ver o símbolo da Glesp, é bem legal, você vai poder assistir e ver as ações, porque mesmo que sejamos discretos nas nossas ações e tudo mais, mas nós temos as nossas redes sociais, temos o Instagram, temos o YouTube, temos Facebook, o site, e nós estamos inseridos. Lógico que a gente não faz alarde, e uma das coisas também que eu quero lhe perguntar é sobre as nossas formas de ação. Muitas coisas acontecem na sociedade que você nem imagina, você que está nos assistindo, você nem imagina que a maçonaria, de alguma maneira, está dando parâmetro para aquelas ações, né? Então, nós fazemos com a direita para a esquerda não saber, mas é necessário que estejamos inseridos na comunicação, né? Por exemplo, tivemos recentemente, está aí no site da Glesp também, uma apresentação musical belíssima, né, do quarteto das moças, né, do quarteto de cordas, que é transmitido ao vivo. Nós transmitimos muitas coisas. Tivemos também, está no YouTube aí, das paramaçônicas, que eu quero também perguntar daqui a pouco, que são as paramaçônicas, né, de que forma nós incluímos os jovens, mas tudo isso faz parte da orientação do grão-mestre, de nós vamos indo para entrar nas redes sociais, mas de forma comedida, né, Jorge? Eu me abstenho muito, faço questão, inclusive, já prevendo os próximos programas, que quando nós falarmos, por exemplo, sobre paramaçônicas, nós temos um brilhante irmão, o Ernesto, que é o nosso grande secretário das paramaçônicas, para explicar ao público em geral exatamente o que eles fazem, qual é o trabalho desenvolvido, a função das paramaçônicas. No caso da comunicação social, faço questão de entrevistar o nosso irmão aqui, Paulo Continho, hoje me entrevistando. Sim, sim. Futuramente, a nossa oratória, talvez para a gente apresentar o que é a administração jurídica interna da instituição que nós participamos, a questão das outras grandes secretarias, uma muito atuante o Reinaldo, nosso grande hospitaleiro. Nós temos uma hospitalaria que trabalha muito com remédios, questão de doação de sangue, cuida das instituições sociais. Esse termo que você usou, da presença do maçom na sociedade, ela, como eu já disse, ela existe. Um exemplo claro são as APAES. Sim, é verdade. No estado de São Paulo, nós temos 640 municípios, 320 APAES, das quais 220 APAES são administradas por irmãos. Sim, é verdade. Eu viajo muito o estado, nós vemos dezenas de hospitais nas cidades, no interior de São Paulo, que são administrados. A maioria dos asilos nas cidades são administrados por irmãos. Bancos de óleos, nós temos um outro, fora a ideia do Hospital de Sorocaba, é plenamente de uma loja, mas o Instituto dos Óleos, lá em São José do Rio Preto, ele é padrão internacional de tratamento. Nós participamos de campanhas lá para o Hospital do Câncer, lá de Barretos. Nós temos a casa de apoio para pessoas que vão fazer tratamento, são 2 casas de apoio. A maçonaria está construindo em Ribeirão Preto, em outras cidades no estado, casas de apoio para pessoas que fazem tratamento. E são dezenas, centenas, talvez milhares de pontos de beneficência onde o maçom atua plenamente.
muitas feiras que são feitas nas cidades, feiras beneficentes, feira das nações e outras diversas, escolas públicas, professores. É muito grande a instituição. Uma das ideias da nossa administração é divulgar esse trabalho, mostrar. Nós temos um espaço para que os irmãos mostrem o que a sua instituição, a instituição que ele participa, faça, até para nós tirarmos essa ideia, porque é tão grande que os próprios maçons muitas vezes não sabem. Às vezes, dentro da própria cidade, ele faz, poxa, mas é tal irmão que administra. Entendeu? E muitas das vezes, e o principal disso tudo, a partir do momento que você tem uma boa administração, a própria comunidade dá valor, valoriza e ajuda. Muitas vezes o brasileiro em si, ele deixa de ajudar por não acreditar na administração daquilo que ele vai ajudar em si. E o brasileiro é sempre muito solícito, né? Mas esse é um fato mesmo. Se eu não tenho certeza se o meu dinheiro vai ser bem empregado, se a minha doação, se a minha participação, muita gente se afasta, né? Nós tivemos a questão da tragédia, né, que foi o litoral norte. Sim, Nós verdade. Trabalhamos, nos colocamos à disposição, cuidamos da logística, trabalhamos com um grupo de pessoas, associações comunitárias lá na Barra do Saí, na Barra do Uno. O nosso irmão aliás, o Fernandão, né? Um abraço. Com certeza ele está nos assistindo, o Fernandão. Ele foi primordial naquilo, sim. Ele foi a base. Tem uma marina lá. Exatamente. Que deixou à disposição para chegar nas comunidades, mas isso tudo a gente não divulga e não espere esse tipo de divulgação. Nós queremos mesmo que as pessoas vão se engajando, né, com os valores e a maçonaria é um outro assunto que eu quero abordar. A maçonaria, grão-mestre, como escola de líderes. Você tem essa visão da maçonaria como escola de líderes pautadas aí na ética, na moral, na família? Isso é uma realidade para nós hoje? Teoricamente, você já teria respondido quando você comentou a respeito da riqueza em si. Sim. Entendeu? Essa liderança eu vejo como muitas das vezes natural a uma pessoa que se destaca com certas qualidades perante a sociedade. Entendeu? É necessário que isso, não quer dizer que só tenha patrões, muito pelo contrário, a maioria são funcionários públicos, funcionários de empresas, tudo. Mas essa questão da liderança, ela é criada, sim, mas sempre lastreada volto a dizer, em valores morais, éticos, de família, onde a pessoa, naturalmente, ela tenderia a destacar perante uma sociedade. Só isso. Entendeu? Agora, muitos, assim como eu, sou empresário, venho do setor privado, mas é natural isso, na sociedade no geral. Mas é isso, é a valorização do homem em si que cria essa ideia assim, de liderança. Olha, nós temos uma outra, que seria talvez uma pergunta, né, de alguém que não participe. A gente vê também, já vimos, como em todas as outras instituições, como tem o ser humano, nós somos falíveis. O que acontece quando nós, dentro do nosso meio, nós identificamos assim aquele irmão que não tem uma boa conduta ou que aprontou alguma na sociedade? Qual é o procedimento? Nós vamos conviver com isso e abafar? A maçonaria, como setor público, ela é dividida em 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. E nós temos um judiciário interno como funciona o judiciário do dito mundo profano, nós temos aqui. No futuro, nós podemos trazer o nosso grande orador para explicar como que seria toda esse organograma jurídico interno nosso. Nós temos leis internas que jamais transgridem as leis da nossa Constituição. Sim. Muito pelo contrário, ela nem um complemento, ela é análoga. Sim. Só que a nossa
não diria punição, mas a nossa atitude, muitas das vezes, é realmente repreender o irmão pelo comportamento. Às vezes ele fica suspenso por questões de comportamento, de atitudes que não são condizentes com a que o maçom deveria ter perante a sociedade. Isso não é difícil, como você disse mesmo, nós somos falíveis. Sim. Nós temos situações, às vezes, da fraqueza do ser humano. Sim. Questões básicas, às vezes, muitas das vezes, questões que o próprio irmão é vítima em cima de uma questão interna dele, de fraqueza dele. Então, dessa maneira, assim como a gente pode, muitas das vezes, ter essa punição, nós temos, ao contrário, também o apoio que a gente, Perfeito. muitas das vezes, e na maioria das vezes, a gente tenta acalentar e apoiar esse irmão com problema. Mas que nós somos, não diria cruéis, mas rígidos na nossa atuação interna, nós realmente, e hoje muito mais com moral para fazer isso. Muito bem. Bom, eu acho que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. E eu tenho um exemplo aqui que eu queria discutir aqui contigo, que é o seguinte: nós somos, a administração, ela é eleita entre os seus membros, né, para fazer a administração tanto das lojas, né, que são as células, quanto da grande loja. E o grão-mestre foi eleito para estar aqui. Não é propriamente um ungido que está aqui, é uma pessoa que tem o conhecimento, que tem um alto gabarito de conhecimento maçônico, todas as qualidades de um grande líder, mas ele é eleito. E para fazer uma eleição, nós fazemos aí um plano de governo. E aí vai uma prova de fogo aqui, irmão Jorge. Estamos cumprindo o que prometemos? Bom, eu vou falar primeiramente a respeito da eleição em si. Nós somos eleitos praticamente com 70% dos votos, quase 70%. Sim. Mas nós fizemos um trabalho diferente. Como Sim. era uma questão política, até muitas vezes análoga ao mundo profano, nós participamos de uma eleição e nós, talvez, o que nós vendemos seria talvez o que no mundo dito profano deveria fazer. Nós vendemos verdade, nós não Sim. prometemos. Sim. Era uma questão muito de uma necessidade de absorção pelo eleitor do que nós simplesmente queríamos fazer era praticar maçonaria. Nós não prometemos construir nada, eu citava esse exemplo, eu não prometo bola de cristal nenhuma, eu prometo trabalho e que se pratique a maçonaria. Pela primeira vez, todos os membros da nossa chapa eram, desculpe, ilustres desconhecidos, mas com um padrão maçônico excelente. Todos que entraram na chapa eram doutores e entendedores da sua função. Sim. Basta dizer você, que vem do ramo da comunicação e é o grande secretário da comunicação. Os nossos oradores, que foram da OAB, são advogados de renome, trabalham com a oratória, a nossa tesouraria, toda a secretaria, a nossa hospitalaria. Então foram irmãos capacitados, longe muitas das vezes de serem conhecidos, mas eram entendedores do seu cargo. Sim. Então nós montamos uma administração técnica que entendia de maçonaria e também de ritualística para que passasse a administrar a instituição. Sim. Era aquele passo atrás. Sim. Que a gente precisava, que nós irmãos precisávamos na maçonaria, para que pudéssemos, como diz a maçonaria, renascer e criar uma nova maçonaria. É um dos símbolos. É estranho falar criar uma nova maçonaria.
maçonaria voltando a fazer exatamente o antigo. É verdade. Um dos símbolos que nós temos é a fênix, né? Que renasce das cinzas e se faz aí, que é o caso de hoje, né? Porque, como eu disse num determinado momento do nosso bate-papo, nós, como seres humanos, somos falíveis e às vezes, durante todo esse tempo da maçonaria, podem ter tido alguns tropeços, mas que são corrigidos tão logo que sejam identificados. O grande orgulho da nossa instituição é vender a ideia para o povo do seguinte: se a renovação na maçonaria funciona, o mundo político exterior devia de fazer o mesmo. Nós deveríamos, muitas das vezes, procurar novas opções perante um passado das pessoas que querem isso, parar de, muitas vezes, votar em ídolos, em questões de pessoas porque fez uma brincadeira na internet. Ou benefícios pessoais. Exatamente. E levar a própria sociedade, a política e a administração pública muito mais a sério. Você usou um termo que muitas das vezes eu acho ruim. Somos brasileiros. Sim. E de uma maneira que a gente sempre diminui quando a gente cita. Não, mas nós somos brasileiros, deixa passar. Não é assim. Nós temos que falar que somos brasileiros, assim como o povo, muitos países falam com mais orgulho, porque por fazer a coisa certa e não por ser orgulhoso, porque dá um jeito. É cruel falar isso, mas era essa mudança que nós tivemos aqui, essa eleição de algo mais sério, devia prevalecer na sociedade no geral. Olha, dizem que a nossa democracia ainda ela está ficando consistente, ela é uma democracia, entre aspas, né, muitas aspas, em democracia nova, e nós temos que aprender, talvez o que se diga, né, de escola de líderes esteja mais assentado em cima disso, né, que seria a questão de, vamos analisar em quem nós vamos votar na próxima eleição, seja para prefeito, seja para vereador, para deputado, seja lá o cargo que for, né? Vamos analisar a vida do camarada, né? É nossa obrigação, enquanto maçons, ir clareando as ideias, né, dos nossos pares e dos nossos pares também a sociedade, não é mesmo? Exato, essa participação é importante. O povo, no geral, deveria aprender a fazer uma avaliação mais formal, mais séria do próprio candidato quando fosse conhecer. Às vezes existe uma brincadeira cruel, onde fala que você lembra para quem você votou para deputado estadual? Para quem você votou para deputado federal? Quem foi o senador que você votou? Um ano depois ninguém mais lembra. Eu não lembro, eu não conhecia. Quando muito nós vamos lembrar para que vereador nós votamos, que está muito próximo, né? E é um grande erro que nós fazemos, né, irmão Jorge? Eu estou pensando em qual vereador eu votei. Mas olha, irmão Jorge, estamos chegando já ao finalzinho desse primeiro episódio. Quero já convidar, né, reforçar o convite para todos, para os irmãos que nos acompanham, para a sociedade de uma maneira geral. Se tiver dúvidas, no YouTube tem lá um chat, né? Você pode mandar as suas perguntas. Nós, obviamente, não vamos conseguir responder agora aqui, mas nós vamos continuar com os nossos episódios do podcast e, com certeza, nas próximas edições, vamos responder com muito prazer e assim, com muita transparência, porque é a nossa palavra de ordem, né? Para finalizar, nós comentamos um assunto e eu vou repeti-lo. Quando você for convidado para entrar na maçonaria, a palavra é convidado. Se você quiser, no nosso site, você pode ter acesso e falar que você gostaria de entrar na maçonaria, você vai receber uma pessoa, essa pessoa vai presencialmente conhecê-lo, nós vamos saber quem você é, o seu trabalho, tudo, porque para
nós temos um padrão a ser seguido. Sim. Muitas das vezes até para proteção não só de nós, da própria sociedade, trazendo não se sabe quem para dentro da instituição. Mas o que nós somos instituição, nós temos templos maçônicos próximos a você, nós existimos, nós temos atuação perante a sua sociedade, nós não iniciamos ninguém por site, nós não oferecemos jantares de iniciação, não vendemos relógio. Muito menos cobramos nada por isso. Né? Olha, se pedirem dinheiro, tome muito cuidado, né? Tome Exatamente. muito cuidado. Então, hoje o que existe é uma divulgação e está se crescendo muito essa falsa maçonaria, principalmente por internet, é o principal ponto de proteção. Então, se você for convidado para entrar na maçonaria, procure entender. Hoje nós temos um projeto de mentoria onde você, antes de entrar da maçonaria, já vai ser assessorado para entender aonde você vai entrar. Sim, boa. E sempre lembre-se disso, nós existimos, nós estamos presentes, nós somos de fácil acesso para tirar as dúvidas. Sim. Espere ser convidado, não aceite pagamentos por internet antecipado, não faça inscrições, porque literalmente nada disso é legal. Ok. Nós temos até em Brasília, nós temos instituições nossas que procuram, vasculham na internet tudo isso que nós temos. Só para você ter uma ideia, aqui em São Paulo nós somos 3 legais e mais de 100 maçonarias totalmente ilegais. Sim. Que sim, vendem ideias, vendem projetos, promessas, onde nada é feito, nada é cumprido. Muito bem. Grão-mestre, chegamos então ao final do nosso piloto, que é o primeiro podcast, né? E eu fico então aí, só lembrando, estamos nas redes sociais, o nosso arroba lá é o Glesp Oficial no Instagram, no YouTube é Glesp, você anda YouTube/Glesp, você entra lá, assiste os nossos programas. Estamos também no estamos moderninho, nós estamos no Spotify também, você pode ir ouvindo também no seu carro, na sua viagem, enfim, quando estiver querendo só ouvir, né, os nossos programas. E ficam então, Grão-mestre, os instantes finais aí para a sua despedida aí de quem acompanha o nosso podcast. Paula, eu agradeço muito o seu empenho em conseguir essa nossa apresentação, sabendo da importância dessa presença nossa, desse nosso esclarecimento. Todos nós estamos de parabéns pelo trabalho que nós estamos desenvolvendo, todos os irmãos, todas as lojas, somos uma união hoje muito maior. Sim. O lema nosso era moral, ética e união. Essa união é importantíssima e vamos continuar trabalhando pela sociedade no geral, sempre para cultivar o aperfeiçoamento do povo brasileiro. Muito obrigado. Eu que agradeço e, assim, até para desmistificar, agradeço em primeiro lugar a Deus que nos permite estar aqui para trazer sempre coisa boa para você. Vamos terminar então com o nosso brinde. Saúde. Até mais, gente. Até o próximo.